Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a Tainá, da Tainazinha Terapia Holística, e hoje eu vim aqui falar para vocês um dos motivos pelos quais a sua vida não avança, né? Um dos motivos pelos quais você não consegue sair do lugar, um dos motivos pelos quais a sua vida permanece estagnada, né? E que motivo então tão importante é esse? São os chamados ganhos secundários. E o que seria isso, né? Ganhos secundários, né? Então, os ganhos secundários, eles são aqueles benefícios que a gente obtém em uma determinada situação, que são benefícios indiretos, por a gente estar numa determinada situação, por estar num conflito, por estar com um transtorno, né? Com algum problema, e a gente tem ganhos nessas situações. Por exemplo, quando a gente fica doente, nós temos atenção. Então, a atenção, o carinho, o cuidado que a gente tem quando a gente fica doente são ganhos secundários que podem impedir da gente querer se curar, né? Pensa o tanto que é bom você estar ali, sendo cuidado, sendo mimado. E se esse ganho ele é maior do que a dor, né? Se esse ganho ele é muito importante pra gente, a gente fica ali parado e estagnado naquela situação. E aí você pensa conscientemente, mas eu não quero ficar doente, eu quero me curar. Sim, você quer, conscientemente você quer se curar. Mas inconsciente, você quer o carinho, você quer a atenção. E pra você, o que vale mais? Ficar curado ou ter a atenção e carinho que você tanto quer? Claro que o emocional vence, né? O inconsciente, ele vai vencer. Então, desculpa, gente. Então, os nossos ganhos secundários, eles nos aprisionam numa situação e por coisas sutis, né? A gente não, por isso que eles são secundários, eles não são diretos, né? Não são coisas que a gente perceba de imediato, né? Como exemplo também, por exemplo, crianças. Crianças ficam normalmente muito doentes, principalmente quando os pais trabalham muito. Porque quando elas ficam doentes, os pais param, dão atenção, dão cuidado, passam tempo com a criança. Então ela melhora e eles voltam para o trabalho e ela volta a ficar sem aquela atenção, sem aquele carinho. Então, possivelmente mais à frente, quando ela voltar a se sentir necessitada dessa atenção, ela vai ficar doente de novo. Afinal, é a forma que ela entendeu que ela consegue isso, que ela consegue essa atenção, que ela consegue esse carinho, né? E é algo inconsciente. Eu quero que fique bem claro, né? Que a gente não tem consciência, eu vou fazer isso porque assim eu vou ganhar essa determinada atenção, porque assim eu vou ganhar isso. Não, é algo inconsciente, né? A gente não tem plena ciência, a gente não tem consciência do que está acontecendo, né? Como uma outra situação que eu trouxe aqui também é o quê? Normalmente quando a gente precisa muito descansar, a gente está numa rotina muito exaustiva, a gente está numa rotina muito cansativa, a gente fica doente, porque a gente precisa parar e descansar. Então, assim, o seu corpo sabe que você só vai parar se você ficar doente. Então, o que ele faz? Inconscientemente você quer um descanso, mas conscientemente você sabe que não pode parar agora, você tem milhões de coisas para fazer, você tem uma correria. Então, o que seu corpo faz? Ele fica doente, porque assim você consegue parar e descansar, né? Desculpa, gente, porque eu já tava falando um pouco antes, né? Então a bateria acabou e aí eu tive que começar a falar de novo. Então, assim, já falei um pouco hoje mais cedo. E então, continuando. Então, só lembrando, né? Descansem, né? Tirem também um tempinho para descansar, para você não precisar ficar doente, justamente para obter esse descanso, né? Para você não precisar disso. E então, o que acontece? Quando a gente está muito tempo numa situação, quando a gente está parado, estagnado, a gente não consegue avançar por muito tempo em uma situação, a gente tem ganhos por estar ali, né? Então a gente tem também benefícios por permanecer naquela situação, senão a gente já teria mudado, né?
Então, o que acontece? Se a gente está muito parado ali, muito tempo numa situação, a gente já está acomodado. A gente já tem uma resistência a mudar. Por quê? Porque a gente já está acostumado com os nossos ganhos. A gente já está acostumado, né? Ali já está confortável. É daí que vem a zona de conforto. A zona de conforto que não é nada confortável, mas você já está acostumado com o que acontece nela. Então, assim, por pior que seja a sua situação atual, você sabe como lidar com ela. E você tem ganhos por permanecer nela. Então ela não parece tão ruim assim para o seu inconsciente. Mas conscientemente você sabe que você merece mais, você sabe que você pode avançar, que você pode ter mais, que você pode ser mais. Só que para avançar você vai ter que mudar, né? Então você vai ter que ter atitudes novas, vai ter que fazer coisas diferentes que você não está acostumada e possivelmente você ainda vai ter a resistência dos seus ganhos secundários. E aí, como os ganhos são emocionais, então o que acontece? Normalmente eles gritam muito alto, porque o nosso inconsciente ele é emocional, né? Somos plantinhas com emoções complicadas. Então, se você quer avançar, liste todos os benefícios que você está tendo por estar na situação que você está. E você pode me dizer, mas eu não tenho benefício nenhum por estar aqui. Tem sim. Porque se não tivesse, você já teria mudado, né? A gente sabe que quando as pessoas chegam no fundo do poço, elas conseguem avançar, elas conseguem mudar. Porque nesse caso, a dor, ela é muito maior do que os ganhos, ou então já não existem mais ganhos. Então a única opção da pessoa sair daquela dor é ela mudando, é ela agindo, é ela fazendo alguma coisa. Porque senão ela vai permanecer na dor. Entenda que o nosso corpo ele não quer sentir dor. O nosso corpo, ele não quer sofrimento, ele não quer sentir dor. Ele pensa, ele quer sempre o melhor para você. Só que o melhor dele é o quê? É descansar, é não fazer nada. O melhor para ele é se manter seguro, confortável, que nada te ameace. Então por isso que ele quer te manter ali na zona de conforto, ele quer te manter ali confortável. E você tem benefícios, né? Então ele enxerga muito valor nesses benefícios que você tem por permanecer ali. Então liste todos os benefícios que você tem por estar onde você está. Nós temos muitos tipos de ganhos. Se você for parar para pensar, eu falei bastante dos ganhos emocionais, né? Que são quando a gente tem emoções boas, né? Que a gente considera boas, agradáveis, que estão ali sendo os nossos ganhos. Mas a gente também pode ter ganhos sociais, né? Quem nunca pensou em quando ficar doente quando vai apresentar um trabalho, né? Ter uma dor de barriga no dia que você vai apresentar um trabalho. Por quê? Porque ter uma dor de barriga está vinculada, claro, ao medo, àquela situação, mas seu corpo entende, seu subconsciente entende que é melhor você ter uma dor de barriga do que você ter que enfrentar aquela situação. Ou até mesmo quando você não quer comparecer a um lugar que você tem que ir, um local muito lotado, você tem que ir fazer alguma coisa e você não gosta, você não quer, vai ter que envolver outras pessoas, você pode ficar doente, você pode ter uma gripe, você pode ficar resfriado, você pode ter uma dor, que aí você vai ter uma desculpa, né, que é o seu ganho, para poder não enfrentar aquela situação, para poder não precisar passar por aquela situação. Então, os nossos ganhos secundários, claro que eles nos ajudam, né? Senão eles não seriam ganhos, mas eles também nos auto-sabotam. Eles também sabotam aquilo que a gente quer fazer. Principalmente se a gente dá muito valor ao que a gente está ganhando com os ganhos secundários. Um outro tipo também de ganhos secundários são ganhos financeiros, né? Falei dos emocionais, falei dos sociais, mas tem também os financeiros. Tem gente que acha muito legal você tá recebendo por estar doente, né? Você recebe dinheiro mesmo não trabalhando e estando doente. Então assim, você pensa que, oba, tô dando um prejuízo para a empresa. Tem gente que pensa isso. E para ela é uma recompensa financeira, né? Estou recebendo sem trabalhar.
para essa pessoa é um ganho financeiro. Então, é um ganho secundário também para ela. E a gente tem que prestar muita atenção nos nossos ganhos secundários. Por quê? Porque podem ser que eles estejam limitando a sua vida. Então, liste os seus ganhos secundários. Você pode me dizer que não tem nenhum, mas tem sim, você tem ganhos secundários por permanecer onde você está. Como eu falei, se você não tivesse, você já tinha mudado. Já que o seu desejo é mudar, né? Mas algo está te impedindo, algo está te paralisando, algo está te estagnando. E um dos motivos pode ser esse. Então, eu recomendo, faça uma lista e veja também os benefícios de mudar. Veja, anote, faça com que a lista dos benefícios da sua mudança seja muito maior do que os benefícios dos seus ganhos secundários. Aí sua mente vai entender que lá naquela nova situação você vai ter muito mais benefícios. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é meu próprio exemplo. Eu trabalhava num setor que eu já conhecia o serviço, trabalhava há muito tempo e eu queria mudar de cargo. Então, o melhor dos mundos era eu mudar de cargo e continuar ali, né? Mas, o que aconteceu? Eu fui percebendo que eu estava muito confortável por estar ali. Eu já conhecia o serviço de muito tempo, então qualquer coisa que acontecesse eu saberia como resolver. Eu não precisava me preocupar com aprender coisas novas, né? Eu já tinha todo o conhecimento. Então, para eu mudar, eu ia precisar fazer cursos, eu ia precisar estudar um pouco mais, fazer uma pós-graduação. E aí, então eu percebi que eu estava ganhando, né? O quê? Tempo, por ficar ali, não precisar me esforçar, não precisar me dedicar, por estar ali. Então, quando eu tive essa chave, né? Tive esse insight, o que eu fiz? Eu já me matriculei nos cursos, né? E eu comecei o quê? A ver benefícios em mudar. De que sim, eu precisava do novo, de que sim, era bom aprender coisas novas. Eu sempre gostei de aprender coisas novas, né? Mas nesse caso, no trabalho, pra mim, sempre estar mais confortável e mais seguro era mais interessante. Então, e eu comecei a acrescentar benefícios em mudar. Tanto que no final do processo, né? Eu já estava achando meu trabalho muito tedioso. Justamente por quê? Porque eu já sabia de tudo. Não tinha nenhuma novidade. Então eu coloquei na minha mente que eu ia ter novidades, que eu tinha que aprender coisas novas, que eu ia ter que lidar com pessoas diferentes, situações diferentes, que isso ia me fazer crescer. Então eu acrescentei muitos benefícios em mudar. E assim eu consegui mudar a minha situação. Né? Afinal, eu mudei de cargo, eu mudei de setor. E então, eu tô contando isso por quê? Para que você perceba que a gente tem que usar isso ao nosso favor. Se você tá vendo os seus ganhos aqui, você precisa, né, listar mais ganhos ao mudar de situação. E também você precisa entender o que esses ganhos estão te trazendo. Por quê? Porque esses ganhos, eles te trazem conforto, te trazem segurança. Mas o que tem por trás dessa necessidade de conforto e segurança? É o medo de mudar? É o medo do novo? É o medo de não conseguir? Normalmente está ligado ao medo, a uma ansiedade, né? Por exemplo, fumantes. Né? Todo tipo de vício, ele tem ganhos secundários. Vício no celular. Por que celular é tão viciante, rede social? Por quê? Porque a gente tem ali benefícios imediatos. A gente tem ali recompensas imediatas. E se você for fazer uma outra atividade, talvez as recompensas não sejam tão imediatas. Então, os seus ganhos secundários, por estar ali navegando horas na rede social, é ter sua recompensa imediata, né? É ter sua dopamina ali disponível para você rapidamente. Então, todo tipo de vício, ele carrega muitos ganhos secundários. E é por isso que as pessoas não conseguem se libertar dos vícios, porque para elas os ganhos secundários são muito mais valiosos, né? Sei lá, alguém que bebe com frequência porque acha que a vida é muito estressante e é a forma que ele encontrou de relaxar. Uma forma errada, né? Mas para ele esse é o benefício. Então, o que a gente tem que fazer? Substituir também as formas da gente ter esses ganhos. Se você conseguir fazer isso, você já vai estar também a um pé de
deixar esses ganhos secundários para lá. Por quê? Porque você já vai ter outras formas de conseguir ele. E outras formas melhores. Então, assim, por exemplo, nesse caso da bebida, né? Se a pessoa toma porque ela acha que vai livrar ela do estresse, que vai diminuir o estresse, que é uma forma dela esquecer, ela também pode ganhar isso com uma atividade física. Né? Claro que, vamos combinar, é muito mais fácil você ingerir a bebida alcoólica do que você fazer uma atividade física, mas você também vai ter ganho com saúde, né? Então, você tem que listar formas de você ganhar. E se você puder ir um passo mais a fundo, entender o que está por trás desses ganhos secundários, né? O que eles estão tapando na nossa vida. Por exemplo, pegando realmente o meu caso, eu não estava querendo mudar, porque para mim estava confortável, então eu não queria ter que dispensar tempo para estar estudando, eu queria estar estudando outras coisas, eu não queria estar me dedicando, mas então eu mudei, né? E eu percebi que na verdade isso não era o certo, não era o normal, né? Então eu fiz questão, já agi imediatamente, já fui atrás de uma pós-graduação, já fui atrás dos cursos que eu poderia fazer, porque assim eu quebraria, né, os motivos pelos quais eu não queria, que são chamados, esses são os ganhos primários, né, os ganhos secundários, eles estão ali para cobrir os nossos ganhos primários, para resolver os nossos ganhos primários, né. Então, lembrando que é inconsciente, então muitas vezes você não vai ver de primeira. Muitas vezes você vai ter que parar e realmente pensar e analisar e anotar, porque eles são inconscientes. Então eles não estão ali disponíveis o tempo todo, não é algo totalmente claro e perceptível, né? Você tem que se conhecer para poder percebê-los, você tem que se analisar, né? Então, o que eu anotei aqui, né? Que o nosso corpo, ele sempre tem intenções positivas, também não fique com raiva do inconsciente, né? Ele tenta te proteger ao máximo. Você é a parte mais importante, então ele tenta te proteger da forma que ele conhece. Ele tem sempre uma intenção positiva por trás, né? Então, por exemplo, a intenção dele comigo era o quê? Me manter confortável, me manter segura, me manter tranquila. Que são valores muito, muito importantes também para mim. Mas não são adequados para o momento, né? Não é o que eu desejava no momento. Então, para mudar, eu precisei me analisar e agir, né? Também não adianta só ficar no papel. A gente precisa agir. Então, eu espero que você consiga se analisar, consiga perceber por que você não está avançando e consiga mudar as formas de você conseguir esses benefícios, né? De também colocar mais benefícios na sua mudança, ver muito mais benefícios na sua mudança. E assim você consegue derrotar essa questão. Então, eu vou ficando por aqui. Vou deixar a caixinha de perguntas para quem quiser falar alguma coisa, quiser perguntar, né? Se eu puder ajudar. E obrigada pela sua presença e até mais.